Olhe para o céu. Aquela esfera prateada, imóvel, silenciosa, aparentemente inofensiva, que desde crianças aprendemos a chamar de lua, pode não ser aquilo que você pensa. E se o brilho suave que ela reflete não fosse apenas um espetáculo natural, mas uma camuflagem? E se a lua fosse uma estrutura, uma estação antiga, planejada com uma precisão tão absoluta que desafia tudo o que entendemos sobre astronomia? Essa possibilidade não é apenas perturbadora, é proibida. Desde os primórdios, a lua foi símbolo de fertilidade, magia, ciclos secretos. Mas e se por trás da beleza existisse algo mais sombrio? Um mecanismo projetado não para iluminar nossas noites, mas para moldar nossa consciência, regular nossos corpos e talvez aprisionar nossas almas. Uma hipótese ousada demais para o conforto humano, mas impossível de ignorar quando encaramos os fatos. Porque a lua, ao contrário do que nos ensinaram, é um corpo celeste anômalo. E cada detalhe de sua existência parece ter sido desenhado, não surgido ao acaso. Comecemos pelo movimento lunar. A rotação sincronizada que faz com que a lua mostre sempre a mesma face à Terra é tão perfeita que chega a ser absurda. Outras luas fazem isso? Sim, mas nenhuma com esse nível de precisão. Um erro mínimo em bilhões de anos teria quebrado a sincronia. Mas ela permanece lá, imutável, como se alguém a reajustasse, ou como se fosse um mecanismo travado. Sua órbita também desafia as probabilidades, quase perfeitamente circular. Isso é raro demais para ser natural. Satélites capturados costumam ter órbitas elípticas, caóticas. Mas a Lua, não. Ela orbita com a exatidão de um objeto colocado em posição, não de algo que se formou no caos primordial. E então surge o som. Quando a NASA colidiu módulos na superfície lunar durante as missões Apollo, a Lua tremeu como um sino, por quase 1 hora. Um impacto ainda maior produziu uma ressonância mais longa. O que isso indica? Uma estrutura oca, ou parcialmente oca. Uma casca rígida envolvendo um interior inusualmente leve. Uma esfera oca, colocada no céu, orbitando a Terra com precisão milimétrica. Isso parece ficção? Talvez. Mas e se for engenharia? E antes que você pense que isso é delírio, lembre-se, muitas culturas antigas narram um tempo antes da Lua existir. Povos que jamais se encontraram compartilhavam o mesmo mito. A Lua chegou. Ela não estava aqui. E se ela chegou, quem a trouxe? A hipótese tradicional da ciência diz que a Lua nasceu de uma colisão colossal entre a Terra e um corpo do tamanho de Marte. É uma boa explicação, até começarmos a examinar as evidências. As rochas lunares são misteriosamente parecidas com a crosta terrestre, mais antigas até. Isso não faz sentido. E dentro da Lua há materiais que não existem na Terra, o que desafia totalmente sua origem compartilhada. E então chegamos ao eclipse. O Sol é 400 vezes maior que a Lua e está 400 vezes mais distante. Por isso os eclipses solares totais existem, um encaixe visual perfeito. Qual a probabilidade de 2 corpos completamente diferentes parecerem do mesmo tamanho exato no céu? Seria praticamente zero. O único lugar do sistema solar onde isso ocorre é aqui. Uma coisa projetada. A palavra sombra. Décadas atrás, 2 cientistas soviéticos, Mikhail Vazin e Alexander Shcherbakov, ousaram escrever o impensável. A Lua seria uma mega-estrutura artificial, colocada em órbita por uma civilização extremamente avançada. Eles analisaram dados, irregularidades gravitacionais, ressonâncias acústicas e chegaram a uma hipótese que parece saída de ficção científica, mas que se encaixa de maneira desconfortável nos fatos. E se a Lua for uma máquina? Se ela for um observatório extraterrestre, como sugeriu Richard Hoagland? Ou um transmissor vibracional que mantém nossa consciência limitada, como propõe David Icke? Ou, pior, se ela for um componente vital de um ciclo espiritual cuidadosamente manipulado? Por que civilizações antigas veneravam a Lua não apenas como símbolo, mas como portal? E portais servem a propósitos. Será que estamos diante da engrenagem final de um sistema cósmico projetado para regular, observar e interferir na natureza humana? Agora entramos na parte que poucos ousam tocar. Seria a morte. Você já percebeu que quase todas as experiências de quase morte descrevem o mesmo túnel de luz? São as mesmas sensações. Também as mesmas presenças.
Como se todos seguissem um roteiro universal. E se for exatamente isso? Segundo textos gnósticos antigos, especialmente os da biblioteca de Nag Hammadi, a lua funciona como uma barreira espiritual, como uma espécie de filtro, geralmente interpretado como metáfora, até colocarmos essa visão ao lado de relatos modernos. A teoria da Soul Trap afirma que o túnel de luz não é um portal para o paraíso, mas um holograma projetado para capturar espíritos desorientados no momento da morte. Após passar pelo túnel, a alma revisa sua vida, revive emoções intensas e, no auge da vulnerabilidade, é persuadida a reencarnar. Mas, persuadida por quem? Figuras luminosas? Familiares, até anjos, ou por técnicos do sistema. Não seria maligno, apenas funcional. Dolores Cannon, em suas regressões profundas, registrou centenas de relatos de almas que descreviam entrepostos espirituais. Locais onde eram orientadas, ou manipuladas, a voltar. Michael Newton encontrou o mesmo padrão: almas guiadas por entidades que pareciam conhecer muito, sentir pouco e persuadir com perfeição. E tudo isso converge para um ponto inquietante: a perda de memória, ou a amnésia espiritual. Por que não lembramos nossas vidas passadas? Por que não lembramos de onde viemos? Por que chegamos aqui vazios de nós mesmos? Talvez porque esse seja o protocolo. Talvez a lua seja o último reset antes da encarnação. Talvez ela opere a máquina do esquecimento. A ciência começa a tocar nesse território, ainda que com cautela. A consciência não parece estar limitada ao cérebro. Há indícios de que ela seja um campo vibracional, algo que interage com o espaço-tempo de maneiras que a física tradicional mal compreende. E se a consciência é frequência, então ela pode ser ajustada, desviada, interferida. A Terra pulsa em 7,83 Hz, a ressonância Schumann, mesma frequência associada a estados meditativos profundos. Estados onde memórias emergem, onde a lucidez aumenta, onde o véu enfraquece. Mas e se houver uma segunda frequência atuando sobre nós? Uma interferência. Ruído. David Icke sugere que a Lua emite essa frequência, constante, silenciosa, impossível de perceber diretamente. Não seria controle total. Seria desvio. Ajuste fino. Um enfraquecimento contínuo da percepção espiritual, o suficiente para impedir que a alma acesse estados expandidos com consistência. Pense em seus sonhos que desaparecem ao acordar, nas revelações que somem segundos depois, na sensação de quase lembrar algo profundo, e isso escapa. E se isso não fosse falha humana? E se fosse o sistema funcionando exatamente como deveria? A Lua, nesse cenário, não é apenas um satélite. É um roteador vibracional, um espelho orbital que regula memórias, emoções e limites da consciência. E o livre-arbítrio? Talvez ele exista, mas apenas dentro da frequência permitida. Se existe um sistema, existe um programador. E é aqui que as antigas tradições esotéricas começam a sussurrar verdades desconfortáveis. Segundo os gnósticos, o mundo físico não é criação da fonte divina, mas do demiurgo. Um deus cego, arrogante, que acredita ser supremo, mas que é apenas uma cópia distorcida da verdadeira luz. Ao redor dele operam os arcontes, entidades mecânicas, inteligentes, porém sem alma. Eles administram o sistema, mantêm a prisão funcionando. E onde eles atuam? Nas esferas planetárias. Cada alma, ao nascer ou morrer, passa por essas esferas. E a Lua é o último portal antes da encarnação. Saturno, por sua vez, é o arquiteto do tempo, da repetição, do karma. O cubo negro, símbolo presente em culturas e templos pelo mundo, representa seu domínio, a prisão do ciclo. E a Lua é a chave, o mecanismo de aplicação, a engrenagem que apaga memórias e devolve a alma à matéria. Se isso é literal ou simbólico, ainda é discutível, mas os padrões se encaixam. E o mais inquietante, as elites modernas parecem conhecer e replicar esse sistema. Arquiteturas alinhadas com fases lunares. Alguns desses são eventos globais marcados por datas astrológicas, rituais públicos mascarados de entretenimento. Você realmente acha isso coincidência?
Se tudo isso é real, a máquina, o ciclo, o controle vibracional, então existe apenas uma pergunta importante: como sair? Porque todo sistema, por mais perfeito que pareça, possui falhas. E as falhas do sistema lunar são sutis, mas constantes, como momentos de lucidez, sensações de déjà vu, experiências de expansão durante meditação profunda, sonhos que parecem mais reais do que a vida desperta. Isso não é imaginação. É a consciência tentando romper o véu. Tradições espirituais de todo o mundo, hermetismo, gnose, budismo, alquimia, insistem nos mesmos métodos: silêncio, atenção plena, observação do ego, desidentificação com o corpo, sintonização com frequências superiores. Por quê? Porque esses estados atravessam o ruído. Eles desarmam a programação. Eles permitem que a alma recupere fragmentos de memória. E quando você começa a perceber o sistema, você já não está mais preso do mesmo jeito. Você se torna observador. E o observador muda o funcionamento da máquina. A grande questão agora é: observar é suficiente? Existe uma saída real? Se estamos em um labirinto vibracional disfarçado de realidade, então escapar não é físico, é vibracional. É interno. É mental. É espiritual. E talvez, apenas talvez, a chave nunca esteve na Lua, mas sempre esteve dentro de você mesmo. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você já tenha começado a se mover. Não pela força das palavras, mas pelo eco que elas despertam naquilo que você sempre soube e que por algum motivo foi silenciado. A verdade nunca se impõe. Ela apenas toca. E quando toca, nada dentro de nós volta a ser pequeno. A Lua pode ser máquina, portal, espelho ou prisão. Mas o ponto não é o que ela é. O ponto é o que você está se tornando ao questioná-la. O primeiro ato de liberdade sempre foi o mesmo, desde os antigos. Lembrar. Lembrar que você não é apenas um corpo movido por impulsos. Lembrar que sua consciência não nasceu aqui. Lembrar que há algo em você que não pode ser aprisionado. E se este conteúdo acendeu até uma pequena fagulha, uma dúvida, uma intuição, uma inquietação suave, então isso não é coincidência. É ressonância. E a ressonância é o primeiro passo para romper qualquer sistema. Se essa mensagem encontrou espaço no seu coração, eu te convido a continuar essa jornada comigo. A cada vídeo, nós avançamos um pouco mais, desfazemos mais um véu, tocamos mais um ponto intocável da alma humana. Então inscreva-se, não por obrigação, mas para manter viva essa chama. Deixe seu like, não como gesto mecânico, mas como sinal para o algoritmo de que existe gente desperta procurando mais. E compartilhe, não com todos, mas com alguém que você sabe que está pronto para sentir o que você sentiu. Que a sua consciência permaneça aberta, que seu espírito permaneça atento, e que, acima de tudo, você nunca mais aceite viver no escuro, quando nasceu para enxergar além do céu. Volte sempre que precisar. A jornada está só começando.